Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 29 até o versículo 35. É uma passagem pequenininha e essa passagem ela está dentro do sermão profético. O sermão profético é feito em 2 capítulos, é enorme. Então é quando Jesus vem nos instruir sobre os dias. Gente, me dá licença só um minutinho que eu vou desligar meu aquecedor, que ele está fazendo uma barulhada aqui. Desculpa a interrupção. Ele faz muito barulho, mas aqui está um frio, então eu ligo o aquecedor aqui nos meus pés gelados. Jesus então vem falar da tribulação, dos rumores de guerra, da dor, das guerras, dos flagelos, da fome, da miséria, da aflição. Ele chama de aflição, ele chama de ranger de dentes. Gente, o que tem de gente rangendo dente? Os protéticos, os dentistas estão ganhando dinheiro, porque tem gente, todo mundo, né? Rangendo o dente, com esse medo, com esse susto, com esse pavor, principalmente agora esses dias com essa matança que houve no Rio de Janeiro, que é muito triste, tudo isso. Então, Jesus aqui, ele está falando das tribulações, ele está falando da aflição daqueles dias. E esse trecho que eu escolhi para hoje vem falar da vinda do Filho do Homem. Por que eu escolhi esse trecho e não peguei o sermão profético todinho para ir trazendo aos poucos, é claro? Por quê? Porque está tão próxima a vinda dele, mas tão próximo, que eu achei por bem trazer esse trecho para a gente esclarecer o que é a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Em várias passagens ele se chama de o Filho do Homem. Jesus nunca falou que ele é Deus. Quem instituiu que Jesus é Deus foi Constantino, quando fundou a Igreja Católica lá em Roma, para conquistar os cristãos para o lado dele. Que ele viu que ele ia perder, que os cristãos só estavam aumentando. A mãe dele, Helena, aconselhou: meu filho, você não está vendo que a maioria da população é cristão? Como é que você vai continuar matando cristão? Estão todos contra você. Se rende ao cristianismo. Aí ele, Constantino, disse que ele viu uma luz, que ele viu uma cruz chamando a atenção dele. Ele então fez essa reforma muito grande, deturpou os ensinamentos de Jesus e fundou a Igreja Católica, Apostólica Romana. Ela não tem nem nome de cristã, ela não se chama Igreja Cristã Apostólica, ela é Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por que eu estou falando isso? Né? Que Jesus foi transformado em Deus. Por que eles transformaram Jesus em Deus? Para apagar aquela questão daquele judeu condenado, chamado de bandido pelo governo romano, pelos judeus. Eles tinham que sobrepor para poder colocar Roma como importante. Então transformou Jesus em Deus. E ainda criou a questão da trindade, né? Essas três criaturas aí, para dizer que Jesus é Deus, é um homem, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Tá? Então, por isso é que ele se chama de Filho do Homem. Prevendo o futuro, ele já sabia que isso ia acontecer, né? E ainda mais, ele é Deus e a mãe dele é mãe de Deus. Maria virou mãe de Deus. Tanto é que a Ave Maria cheia de graça, Santa Maria, mãe de Deus. Vê se Deus tem mãe. Que coisa mais louca isso, gente. Eu estou aqui fugindo do assunto, né? A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição,
Aqui já passou a aflição. Guerra, matança, muito sangue, políticos que não se entendem, essa confusão toda, um país querendo dizimar o outro, e matança de criancinha, de inocentes, e faz guerra mesmo, e pessoas que não acreditam na vida após a morte, vivendo só a matéria, dentro dessa ganância desses dias atuais, né? E se compra e vende. E logo depois da aflição daqueles dias, são os dias que nós estamos vivendo, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vamos lá? Então, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. São os chamados 3 dias de escuridão, falado por todas as religiões, né? Tão falado também no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. São os 3 dias. É necessário dar um apagão, gente. Vocês imaginam, Jesus está lá descendo nas nuvens, o outro está lá no celular filmando e gravando e mandando selfie um para o outro. E não só isso. Tem que ter os 3 dias de apagão para a gente acordar. Acorda. E a melhor coisa que existe é tirar a tecnologia. Não vai ter nem uma lâmpada, não tem uma luz, não tem nada. É apagão mesmo. E agora já tem médium dizendo que nem são 3 dias, não, são 9 dias. Eu acredito, isso é coisa minha, tá? Que esse apagão ele vai durar o que for necessário. Se tiver alguém ainda duvidando, vai acabar se desesperando, gente. Tem que acordar, né? Os 3 dias estão aí. É escuridão mesmo, é breu, tá, gente? É um breu, é escuro, escuro mesmo. Você não vê nem uma faísca, um palito de... Como se a energia viesse através de um palito de fósforo. Fósforo a gente vai ter, né? Claro. Então, é escuridão mesmo, para acordar. E outra coisa, ficando sem tecnologia... Vai ficar sem carro, vai ficar sem ônibus, vai ficar sem avião, vai parar tudo. É o chamado reset. Para tudo, para a caixa de banco, caixa de mercado, tudo que vocês puderem imaginar. As pessoas vão ter que se recolher, as famílias vão se juntar. E a maior e melhor situação é a reflexão. Enquanto vai ficar nesses 3 dias. Aí, aqui está dizendo a seguir que as estrelas do céu cairão. Esse trecho aqui é muito estranho, gente. Isso aqui não dá nem para eu comentar, porque nenhum cientista do mundo concorda que imagina, se uma estrela cair aqui e destrói o planeta, imagina as estrelas cairão. Eu não sei, com toda sinceridade, o que Jesus quis dizer com essas estrelas que vão cair aqui. Vamos deixar esse trecho aí em branco. Um dia, quem sabe, a gente vai entender, né? Ou será que ele está falando de outro tipo de estrela? Ou será que ele está falando de estrelas relativo aos anjos, aos arcanjos, aos querubins? Mas aí não ia falar que ia cair, né? Essas estrelas que vão cair aqui, pode ser também algum meteoro, algum meteorito, pode ser, não sei. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sinal. Qual que é o sinal? Luz. Depois de passar esses chamados 3 dias de escuridão, vai chegar uma luz no céu. Esse é o sinal. E qual que é o outro sinal? Trombetas. E todas as tribos da terra se lamentarão. O que é tribo? Famílias, congregação de pessoas.
É. Todas as tribos quer dizer cidade tal, país tal, estado tal, a família tal. Se lamentarão. Por que se lamentarão? Ao invés de pular de alegria. É a hora do arrependimento. É verdade. Jesus veio mesmo. Por que eu não acreditei? Por que eu não segui o que ele ensinou? 2025 anos e eu aqui lutando contra Jesus. Eu sou um anticristo. Gente, quando alguém me pergunta, Regina, você acredita no anticristo? Quem é o anticristo? Sabe o que eu respondo? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser o anticristo. É aquele que é contra Jesus. Já ouviu falar, já estudou um pouco do Evangelho, mas se volta contra Jesus. Eu dar outra face? Eu vender tudo que eu tenho, distribuir com os pobres? Eu perdoar meu inimigo, amar meu inimigo? Nananina, não. Então vai se lamentar. Por que eu não segui? Por que eu não ouvi a mamãe? Por que eu não ouvi a vovó? Por que eu não ouvi o pastor, o padre, o dirigente, o blá, blá, blá? Por que eu não ouvi? Por que eu não vi aquele livro que está falando sobre isso? Quantas mensagens? Gente, o YouTube, eu só vejo o YouTube, tá? O YouTube está tão cheio de lives, de gravações maravilhosas a esse respeito, que eu não estou dando conta de ver tudo. Eu tinha vontade de ver tudo, mas não tô. É só entrar lá que tá tudo lá. Ó, mas é muito, tá vindo tudo à tona, tá aparecendo pergaminhos que foram encontrados, tá aparecendo livros, tá aparecendo testamentos, tá aparecendo os podres. É uma faxina, é uma limpeza. E tem muita coisa. Só não desperta quem não quer. Então, essa lamentação é a hora que a gente, meu Deus, eu podia ter feito, eu podia ter seguido, eu podia ter amado meu inimigo ao invés de matá-lo. Jesus está ensinando a amar e não matar. Gente, a chacina que foi feita agora esses dias no Rio de Janeiro, que pena de morte é aquela? Como que essas pessoas conseguem na sua igreja? Como que essas pessoas conseguem falar que é cristão? Está lá no Velho Testamento. 10 mandamentos, só 10. E o mais importante deles, não matarás. Apesar de que o Deus do Velho Testamento mandava matar todo mundo, né? Criancinha, animais, dizimar aldeias, queimar tudo, maluco. Não matarás. Ponto. Se a gente for seguir esse mandamento, a gente não mata nem barata. Não mata. Não matarás. Lá não está escrito não matarás, mas o fulano você pode matar. O bandido você pode matar, porque é bandido bom, é bandido morto. Lá não está escrito isso, não. Não matarás. Aí depois vem Jesus com a sua mansuetude, pacífico, amoroso, nos ensinar o amor ágape, que é o maior amor que existe. E mesmo assim, nós continuamos matando de fome, matando de sede, diferença social, de ganância. Quanto dinheiro jogado fora! E nós temos pessoas que morrem de fome. Isso sem contar as guerras, né, gente? Sem contar as chacinas, que não deixa de ser também pena de morte. Netanyahu,
né? Pena de morte. O senhor Putin, o outro lado da Ucrânia, todo mundo leva todo mundo para pena de morte, mata mesmo e pronto. Nessa chacina agora lá no Rio de Janeiro, já falei para vocês, encontraram agora que foram investigar. Mata primeiro para depois investigar. Não deram direito àqueles irmãos de um julgamento justo, prender, tem que prender, tem que apartar da sociedade e não matar. Não deram direito de um julgamento justo. Entraram lá com as armas na mão e matam todo mundo. Então, quando Jesus diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se lamentarão porque vão ver, gente, todas as tribos vão ver. Não tem esse negócio de que, fulano vai ver, mas fulano não vai. É uma questão energética que vai mexer com o coração, vai mexer com o interior de todos. Aquele que estiver lá num rincão de um sertão, enfiado no meio de um mato, que nunca ouviu falar de Bíblia, de Jesus, né? Ou aquela criatura mesmo rústica, vai ver, vai sentir a energia. Imagina a energia de Jesus. Ele é o suzerano, ele é o governador do planeta Terra, gente. Imagina a hora que ele chegar, a luz que vem com ele, isso sem contar a pleiade de milhares de espíritos que vão vir com ele. Está aqui agora no próximo, quer ver? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Esse é o aviso. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é ajuntar os escolhidos? Não, vamos falar primeiro da trombeta. O que é tocar trombeta? Vai ser uma barulhada que ninguém vai dizer que não ouviu. As trombetas vão soar alto. É ensurdecedor. Todo mundo vai ouvir. A gente aprende com os judeus que lá antigamente, quando um governante, um rei, entrava numa outra cidade que não a dele, ou num outro país, se tocava trombetas para anunciar a chegada. E quer saber de uma curiosidade muito interessante? Se esse governante vier, depois de tocar as trombetas, se ele viesse assentado num cavalo de raça, todo paramentado, era sinal de guerra. Ele estava vindo para guerrear naquele país ou naquela cidade. Se ele viesse sentado num burrinho, num jumentinho, era sinal de paz. Por isso é que Jesus entra em Jerusalém sentado num burrinho. Ele poderia ter ido num cavalo, mas ele quis seguir os ensinamentos antigos e mostrar que ele estava chegando em paz, sentado num jumentinho, filho de uma jumenta. Está lá totalmente explicado no Evangelho de Mateus, aqui no Evangelho de Mateus. Então, isso é trombeta que vai tocar. Acorda, tô chegando. Aí eu aqui, cheguei. Então, ele vai mandar que os anjos recolham os escolhidos. Escolhido é o joio. É a separação que já está feita, viu, gente? Não vai ser feita, não. Já está. Desde a metade do século passado, quem diz isso é João, no livro do Apocalipse, já está vendo a seleção
do joio e do trigo. Lembra lá na parábola do joio e do trigo que Jesus fala, não arranca agora não. Deixa crescer juntos, ambos juntos, o joio e o trigo. Joio é tiririca, é um matinho que nasce lá no meio da nossa plantação. Não tira agora não. Espera a ceifa, espera a colheita. A colheita é agora, chegou a hora. Então ele, nesse momento desse apagão, que o sol não dará sua luz e a lua também não dará sua luz, o que vai acontecer? Ele vai mandar que os anjos arrebatem, que levem os seus escolhidos. Gente, é questão de segundos, tá? É assim, ó. Vou voltar lá para pegar meu celular. Vou voltar lá para dar um beijo na minha mãe. Vou voltar lá dentro de casa para buscar minhas joias, meus documentos. É do jeito que tá. Tem gente que já me perguntou, e se eu tiver de pijama, de camisola? Vai. Depois lá resolve. Mas nessa hora é imediato. Não tem que deixar sofrimento para esses que já são trigo. O joio fica por aí, tá? Então, os seus escolhidos, olha só, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Não é só encarnado, não, desencarnado também. Vão recolher todos esses escolhidos, o trigo. Então, o que a gente está vendo aqui, de uma a outra extremidade, os 4 ventos, são os 4 pontos cardeais. Quais que são? Norte, sul, leste, oeste. Então, todos os 4 cantos do planeta serão visitados por esses trabalhadores da seara de Jesus, para fazer pegar essas criaturas. E aqui ele está dizendo dos céus que não é só encarnado, é também desencarnado. E aí, gente, a gente tem notícia através de Jean Valjean, que a espiritualidade disse para ele que esses espíritos que vêm fazer essa seleção já são treinados e já sabe quem que eles vão pegar. Não vai chegar aqui e fazer aquele julgamento, você fez isso, fez aquilo. Não, isso aí já foi feito. Eles sabem. Se nós aqui temos computadores com dados das pessoas, imagina lá no mundo evoluído. Imagina um computador possante que eles têm. O Big Data. Imagina. Então eles, quando chegarem aqui, não tem esse negócio de conversinha. Não leva meu filho. Não leva minha mãe. Né? Por que meu filho está ficando? Por que meu pai está ficando? Minha mãe está ficando? Tem nada disso. É assim, ó. Em todas as extremidades. Vai ser ouvido essas trombetas e vai ser visto por todos. Não vai haver dúvida de ninguém. Gente, é energético. É mexer com o sentimento, é chegada do mestre. E outra coisa é Jesus quando vem falar que eles vêm com rijo clamor. Não é brincadeira, não. Aí João Valjean diz que essa nave vai descer maravilhosamente ataviada, enfeitada, cheia de luzes, dourada. Você imagina, ouro, ela é feita de ouro puro. Imagina como que vai chamar a atenção. E é lógico que não vai ser uma vez só, né, gente? Eu assim, comigo, eu acredito que a vontade de Jesus é que o planeta tivesse um representante. Que, aliás, esse representante seria a ONU, né, gente? Que não faz mais nada, né? Esse representante queria
né, vamos dizer, um representante religioso, um representante político, um representante de algum setor da ciência, que fosse levado para conversar com o Senhor, o governador do planeta. Mas infelizmente não tem, porque aqui um país e o outro só quer guerrear e matar, 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 matar. Quem que vai representar o quê? A Rússia? Os Estados Unidos? O Brasil? Quem? Quem? Não tem, gente. Aqui é guerra, é matança, tudo mais. Esses 3 dias de escuridão, eles são necessários exatamente porque vai acabar, é um reset. Toda a energia e todas as armas serão desativadas. Não tem como tirar nessa nave. Tudo vai ser. Né? Ninguém vai ficar ligado na energia para ficar com o celular filmando a nave. É coração, é sentimento. 3 dias de escuridão que estão dizendo que não é 3 dias só, não, já estão dizendo que são 9 dias. Eu acredito comigo mesmo que esse apagão, ele nem tem uma data certa, porque vai depender da nossa reação. Acordar. Jesus existe. Ele falou que ia voltar e ele voltou mesmo. Né? São 3 dias sem distração, sem nada. Veículos não vão funcionar, avião, carro, jipe, nada, nada, nada. Só bicicleta, mas como é que você vai andar de bicicleta no escurão? Porque é escuro mesmo, tá, gente? Eu já vi muitas informações de vários médiuns. É um breu, é escuridão mesmo. Você não vê nada. É onde as famílias vão se recolher. Para onde? Dentro de casa. É a hora de acordar, né? O que será que eu fiz até hoje que eu não pensei nisso? E Jesus encerra com a parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele está dizendo que nós sabemos, dependendo da estação. O pezinho de pitanga está dando pitanga, o de amora está saindo as florzinhas para dar amora. Lá, olha só que bonito o milharal, o campo de plantação de feijão, o pomar. A gente sabe. A gente sabe, e principalmente quem olha para a natureza. Está chegando as águas, está chegando as chuvas, agora vem a seca, a gente sabe. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Às portas. Jesus está às portas, gente, os sinais estão aí. Esse sermão profético, eu gostaria de ter seguido e ter feito ele todo, mas eu tive a intuição de trazer esse trecho. Quem sabe, né? Alguém acorda. Ele mesmo está falando da vinda dele. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Deturparam isso aqui demais. Que Jesus falou que não ia passar aquela geração. Jesus não estava falando daquela geração. Ele estava falando dessa geração de exilados que somos nós. Nós estamos presos aqui há milhares de anos. Não passarão porque a gente não sai daqui. Os portais são fechados. Nós somos encarcerados num planeta, presos, exilados, expulsos do sistema de capela. E a gente fica aí duvidando que existe ET, que existe extraterrestre. Somos extraterrestres. Jesus é um extraterrestre. O primeiro extraterrestre que nos visitou é o próprio Mestre.
Vocês acham que ele adquiriu a evolução dele aonde? No planeta Terra? Ele veio aqui na construção, no primitivo, prova e expiação, para agora passar para regeneração? Não, ele fez a sua evolução em outro mundo. Dizem as más línguas que o mundo dele se chama Orbum. O-R-B-U-M, Orbum. É o lugar de luz. É de onde ele desceu. Das alturas. Então, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passa mesmo. Ele deixou tudo explicado para nós. Nós é que não quisemos ver. Então, quando ele fala de geração, não é aquela geração lá. Como que ele ia trazer um ensinamento e logo em seguida ele não ia dar oportunidade às pessoas de estudarem os ensinamentos dele? Não, a geração é agora. Essa geração é a mesma que estava lá quando ele veio. A geração somos nós que não tivemos a oportunidade de sair daqui, que isso aqui é um hospício. Que aqui é uma prisão e também um hospital. É uma prisão de recuperação de todos nós. Então, quando Jesus fala que as minhas palavras não passarão, ele está dizendo, ó geração incrédula, ele nos chama de incrédulo. Eu deixei os ensinamentos para vocês há 2025 anos, vocês teimam até hoje em não seguir. Não seguir o quê? O amor. Gente, eu estou aqui com uma colinha toda rabiscada, que foi um versinho que eu recebi sobre a Nova Jerusalém. Essa nave que vai descer, ela chama Nova Jerusalém. É a cidade de Jesus. Onde que nós vamos subir para ela. Quem quiser saber, o livro que eu escrevi, mediunicamente falando, está aí no YouTube, de graça. Chama Nova Jerusalém. E lá tem esse versinho que eu coloquei. Ataviada, majestosa e iluminada. Ataviada é enfeitada, tá, gente? Ataviada, majestosa e iluminada. Junto de Saturno, cidade no além. Essa nave está lá perto de Saturno, não pode ser vista a olhos nus. Em seu seio abrigará a todos, ela é de Jesus, a Nova Jerusalém. É a nave de Jesus, que é imensa, imensa. Então, fica aí Jesus nos dizendo como que ele vai chegar, na luz, na energia que ele vai se apresentar. Vamos chorar, vamos lamentar, mas é uma verdade. E eu tive a intuição de fazer esse primeiro, e depois eu vou fazer uma sequência, talvez eu até volte nele, né? Que vai falar da vinda, que estamos falando aqui da vinda de Jesus. Mas eu tive intuição, sabe por quê? Porque está próximo. Está muito próximo a vinda dele. Dá uma olhada lá. Mateus 24, versículo 29 ao 35. Vai lá, dá uma olhada, tá? Vamos para a nossa frase. Um novo mandamento vos dou. Acho que nem preciso comentar, porque está tudo aqui, né? Que vos ameis uns aos outros. Não é vos mateis, é vos ameis. Não é vos armar, é vos amar. Tira esse R. Amar, não armar. É Jesus. O novo mandamento é vos ameis uns aos outros, é saciar a fome de quem está com fome, a sede do sedento, curar a ferida do que está ferido. Psicologicamente,
Quanta mãezinha chorando por seus filhos sequestrados, roubados, mortos, ensanguentados. Gente, a humanidade ela está sendo crucificada. E com a vinda dele agora, vai passar uma régua e isso vai chegar ao fim. Os sequestros, os abusos com os nossos pequeninos, vai zerar tudo, vai acabar. Os absurdos cometidos, né? Um novo mandamento, gente, há 2025 anos que Jesus fala que vos ameis uns aos outros, é mandamento. Se Javé trouxe um não matarás, Jesus vem trazer amem-se. Fica então a nossa frase de hoje, e o presentinho hoje é tão simplesinho, mas eu achei tão bonitinho, gente, esse potinho, olha só, né? É um potinho de plástico, tem tampa direitinho, eu só pus uma faixa, eu tô na fase da bolinha, fazendo tudo com bolinha, tá aí então a nossa oferta de hoje, que é um potinho reciclado com essa faixa. Tá até com a etiqueta aqui, gente. Então fica aí o nosso presente de hoje, tá bom? E como presente, um beijo no seu coração. Do meu coração para o seu coração. Muito obrigada.